Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e nesse vídeo nós vamos ver a prisão de Heisenberg. É isso que você ouviu. O grande gênio, um dos fundadores da mecânica quântica, ganhador de prêmio Nobel, foi preso. E nesse vídeo a gente vai ver por que e quando ele foi preso. Então, vamos lá. Heisenberg, o grande gênio da mecânica quântica, nasceu em 1900 e morreu em 1976. Aqui é a foto dele, né? O princípio da incerteza, a equação dele, né? Não tão famosa quanto a equação de Schrödinger, porque tem um formalismo mais difícil, né? Que é a equação dele, né? Equivalente a de Schrödinger, que é mais famosa. Criou o princípio da incerteza, ΔX, ΔP maior ou igual a H cortado, né? Posição e momento. Você não pode ter certeza absoluta de posição e momento ao mesmo tempo da partícula. O famoso princípio da incerteza. Então vamos ver o motivo que ele foi preso, né? Vamos ver o contexto histórico. Em 1938 foi a grande descoberta da fissão nuclear, do urânio. Então foi uma grande descoberta pelos físicos Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Essa mulher, Lise Meitner. Quem ganhou o prêmio Nobel foi Otto Hahn, químico. Lise Meitner teve que fugir da Alemanha porque ela era judia, né? E o Strassmann era colaborador. Então Otto Hahn é que ganhou o prêmio Nobel de Química pela grande descoberta. Uma das grandes descobertas do século XX. A fissão nuclear deu origem a armas nucleares e reatores nucleares e toda a engenharia nuclear, medicina nuclear, etc. Então, essa é a grande descoberta dele, da fissão do urânio, 235. Os cientistas, na época, descobriram a fissão do urânio, que quer dizer, usando aquela famosa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, uma pequena massa da quantidade monstruosa de energia. Então, na fissão do urânio, libera uma grande quantidade de energia. Né? Ele ficciona, ele se parte em dois, né? Dois isótopos. Né? A diferença de massa, ele libera nêutrons, e a diferença de massa dá uma quantidade enorme de energia. E os cientistas tiveram a ideia que poderia usar aquilo para construir uma bomba atômica, desde que você enriquecesse o urânio, né? Porque na natureza o 235 é fissionável e o 238, a maioria, é não fissionável, por nêutrons lentos, né? Então, os cientistas tiveram essa ideia. Vai ser uma arma nuclear poderosa, uma grande quantidade de energia. Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a velocidade da luz é um número enorme, ao quadrado maior ainda. Então, uma pequena massa, aquela famosa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, gera uma grande quantidade de energia e pode construir uma bomba atômica. E isso os cientistas alemães espalhou para os cientistas que fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos. Aí, um cientista famoso, o cientista lá, o Einstein, que é famoso, né, ganhador do prêmio Nobel, o colega dele, Leon Tiller, né, colega lá na Alemanha, né? O outro físico também, e ele falou que ele induziu o Einstein a escrever uma carta ao presidente dos Estados Unidos, falando do perigo que os alemães poderiam construir a bomba atômica. Se os alemães construíssem uma arma nuclear, e eles usariam contra os seus inimigos, né? Então o Einstein escreveu a carta, ele é famoso, né? E escreveu para o presidente dos Estados Unidos, e o presidente dos Estados Unidos, após ler a carta, ele deu origem ao projeto Manhattan, que é o projeto de construir a arma nuclear nos Estados Unidos, a bomba atômica. Então, estava alertando que os cientistas alemães estavam trabalhando na arma nuclear, entre eles Heisenberg. O Heisenberg era encarregado do projeto da bomba atômica alemã. Ele era encarregado lá. Ele dirigia uma equipe de físicos. A Alemanha chegou a construir um pequeno reator nuclear lá. Eles, quando invadiram a Noruega era o único país que tinha uma usina lá de água pesada, deutério, né? D2O.
que era um tipo de moderador de nêutrons, que podia ser usado em reatores nucleares. E os alemães invadiram a Noruega. Aí houve uma operação secreta, os ingleses foram lá e destruíram essa usina de água pesada, que tem aplicações em reatores nucleares, na área nuclear. Com o fim da guerra, a Alemanha não tinha mais recursos nem condições econômicas. Não conseguiu a bomba atômica, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares, né, se for. A quantidade de cientistas, né, muitos cientistas da Europa, né, foram para os Estados Unidos e eles ajudaram a construir a bomba atômica. Né, o Fermi fez o reator nuclear, o primeiro reator nuclear a funcionar, o Enrico Fermi, né, o cientista italiano, e aqueles grandes cientistas conseguiram fazer a bomba atômica. Só que o pessoal ficou preocupado, né, falou, será que a Alemanha construiu ou estava prestes a construir? Aí que os ingleses tiveram a ideia, junto com os americanos. Eles tiveram a seguinte ideia, nós vamos caçar esses cientistas alemães que estavam trabalhando no projeto da bomba atômica alemã. Aí os ingleses, junto com os americanos, foram lá, né? Após a derrota da Alemanha, teve a parte da Alemanha que ficou para a União Soviética, e a parte que ficou para Inglaterra, França e Estados Unidos. Os ingleses foram lá, caçaram 10 cientistas, entre eles Heisenberg. Isso em julho de 45. A Alemanha, em maio de 45, já tinha se rendido. Ele capturaram 10 cientistas e eles, o que eles fizeram com os cientistas? Entre eles estava Heisenberg, Otto Hahn, que descobriu a fissão nuclear, Weizsäcker, que é um astrofísico, ajudou a entender como é que são as reações nucleares dentro do Sol. Depois tem o von Laue, né, difração de raio-x, ganhador de prêmio Nobel, e mais uns 7 cientistas. Aqui a foto do Farm Hall. Isso aqui, é tipo um sobradão aí, tá vendo? Era uma cadeia. É lógico que esses cientistas não foram para uma cadeia lá onde tinha os presos comuns. Era um sobrado especial, né, feito pelo serviço secreto inglês, e naquela época já tinha microfones escondidos, embutidos, para eles gravarem a conversa desses cientistas, 10 cientistas, tudo gente importante. Então não era um presídio comum, simplesmente era um sobradão aqui, Então lá estávamos os 10 cientistas. Entre esses cientistas presos estavam o Heisenberg, o Weizsäcker, Otto Hahn, Max von Laue, Walter Gerlach, etc. Esses são os mais famosos. Heisenberg não precisa falar, ele é super famoso. Weizsäcker, né, ele é o primeiro cientista a compreender como é que o Sol gera energia através da fusão nuclear. Otto Hahn descobriu a fissão nuclear. Max von Laue, a difração de raio-x. Ganhador do Nobel, esse não, ganhador do Nobel e ganhador do Nobel. Walter Gerlach, famoso também, que experimenta Stern-Gerlach, experimento de spin, né? O experimento dele é famoso na mecânica quântica, que comprovou que os átomos têm spin, né? Então, o conceito de spin nasceu com o experimento de Gerlach, Stern-Gerlach. Então, são tudo gente de alto nível, que ficaram presos. Isso de julho de 45 até dezembro de 45. Aí, em dezembro de 45, o governo inglês liberou todos eles. E eles voltaram para a Alemanha. E tinha microfone lá, na prisão deles. Para vocês terem uma ideia, somente em 1992 as conversas vieram a ser liberadas. Então era o arquivo secreto, né? Aquelas conversas, aquelas gravações. Então só foram liberadas em 1992, recente, né? Eles ficaram 6 meses presos em 45 e só em 92. Interessante isso aí. Então, os ingleses, eles chegaram a avisar lá para o cientista, falou assim, que os americanos lançaram uma bomba atômica em Hiroshima. Aí para ver a reação deles, né? Eles ficaram impressionados
Ele falou, como é que os americanos conseguiram? O Heisenberg chegou a calcular, né? Lá dentro da cadeia, chegou a calcular, fez os cálculos da quantidade de urânio enriquecido, né? Para fazer a bomba atômica. E ele chegou assim, chegou a um valor de toneladas, mais de 3 toneladas, um valor alto, toneladas. Então, por isso que talvez lá na Alemanha ele falava o seguinte, ó, talvez não se consiga fazer uma bomba atômica, porque a quantidade de urânio enriquecido é para lá de toneladas. Só que a bomba atômica de Hiroshima tinha 60 kg de urânio enriquecido. E aí, o Heisenberg errou nos cálculos? Não. Ele fez os cálculos, né? E por que ele chegou a um valor de toneladas lá? Ele chegou porque a física nuclear, que os americanos pesquisaram lá durante o projeto Manhattan, tinha outros fatores que ele não sabia. Então os cálculos dele estavam incompletos, por isso que deu esse valor exorbitante aí de toneladas. Enquanto que é um cálculo difícil, né? Envolve física nuclear, massa crítica do urânio, né? Que depende do volume, depende do enriquecimento, depende da probabilidade. Então são cálculos, não são fáceis de serem resolvidos. E então, devido à falta de conceitos físicos, Heisenberg chegou em cálculos errados. Errado é o seguinte, da realidade, mas por quê? Faltavam as informações importantes, devido à física que os norte-americanos conseguiram. Muitos conceitos físicos, muitos dados físicos, né? Seção de choque, quantos nêutrons libera cada fissão, todos esses cálculos complicados e mais ou menos 60 kg, bomba atômica de Hiroshima, lá, que foi lançada lá no Japão. A conclusão, ó, de julho de 45 até dezembro de 45, tivemos 3 prêmios Nobel presos. Nunca na história da humanidade teve tanta gente importante, né, importante assim, de conhecimento da ciência, né? Só ali tem 3 prêmios Nobel presos e eles estavam sendo investigados e vigiados. Depois foram liberados, eles voltaram para a Alemanha e lá na Alemanha seguiram a carreira acadêmica, né? Mas é uma história interessante, poucas pessoas conhecem. É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.